Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Bender e faço parte da equipe de gestão do professor Carlos e da professora Lia para a reitoria. Estarei à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação. Desde o dia 2 de abril, participei dos 15 debates para reitor em 13 cidades. Para mim foi um momento especial, porque tive o prazer de reencontrar amigos, conhecer novos servidores e, acima de tudo, tive a minha esperança renovada ao encontrar pessoas que, assim como eu, acreditam no poder transformador da educação. Mas, ao mesmo tempo que fiquei muito feliz, também fiquei muito angustiado, porque a estrutura dos nossos campos ainda é a mesma de 8 anos atrás, quando eu fui reitor do IFSU. Encontrei colegas sobrecarregados, cansados e desesperançosos. Eu quero destacar aqui que isso não é nenhum apelo pessoal contra nenhum colega. Muito pelo contrário, é um apelo àqueles que sempre sonharam e não conhecem os fatos pretéritos de um passado em que nós lutávamos com esperança de construir uma instituição forte e bem posicionada em direção ao fortalecimento do nosso Estado soberano brasileiro. Nesses últimos anos, 8 anos, o IFSU não avançou na proporção que havíamos planejado lá na criação dos institutos em 2008. Nossos campos ainda não têm refeitórios, não têm espaços de convivência adequados para estudantes, servidores e servidoras. Não temos ar-condicionado na reitoria, promessa de campanha de 8 anos atrás, da atual gestão. Não temos ainda quadras nem ginásios esportivos. E o mais preocupante, não temos salas de aula adequadas e em número suficiente para dar conta da demanda das nossas atividades. Percebo hoje que boas ações e projetos realizados na época em que fui reitor não tiveram continuidade. Isso é um erro primário institucional e no Brasil acontece muito a descontinuidade desses planejamentos, principalmente porque as intenções de quem ascende a cargos mais altos da gestão pública muitas vezes não refletem intenções pessoais, refletem apenas intenções pessoais de poder, quando deveriam materializar a vontade coletiva, pública, o dever de contribuição para a construção desse bem maior. As pessoas se grudam ao redor do poder e não querem soltar. Agem como vampiros e ali ficam com suas políticas personalizadas, se escondendo através ou entre favores a determinados grupos e em detrimento de outros. Sustentáculo mantenedor da injustiça, disfarçada de bondade, irônica e sarcástica. Afinal, no caminho do bem, muita gente está bem mal. Quando eu comecei meu mandato de reitor em 2013, éramos apenas 9 campos em funcionamento. Quando eu concluí o mandato em 2017, passamos para 14 em funcionamento, com suas sedes. 14 campos com prédios próprios, professores, tais, equipamentos, móveis, veículos, laboratórios, contratos de manutenção, incluindo o prédio da reitoria, com capacidade operacional para mais de 200 servidores. E a primeira etapa da transição do campus Pelotas de Esconde da Graça concluída, com a construção do refeitório e pavimentação das vias internas. Começamos o processo de sustentabilidade energética do IFSU com a instalação da primeira usina elétrica solar no campus Charqueadas. Essa foi uma primeira fase que não teve a devida continuidade nos anos seguintes, após a conclusão dos apenas 4 anos do meu mandato. Aquele momento foi de construção das bases, de bases sólidas para o futuro do IFSU, que precisava de continuidade, porque não estavam contempladas todas as necessidades de infraestrutura e pessoal. Será que nesses últimos 8 anos, todos os institutos tiveram dificuldades de recursos? Ou alguns se mantiveram no plano original? Comparem o IFSU com os outros IFs e avaliem. Mas não foi só a infraestrutura que parou. Outros projetos também não tiveram continuidade. Como, por exemplo, a internacionalização. Nós já tínhamos parcerias com a França, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Portugal. Particularmente, cabe aqui um destaque especial para a não continuidade do convênio que firmamos à época com o Instituto Politécnico do Porto, para a formação de servidores e servidoras em gestão pública em nível de mestrado, subsidiado pelo IFSU. Falando em formação dos servidores, em 2015 atuei ativamente junto ao Pleno do CONIF para a construção do primeiro mestrado em rede para a formação dos nossos servidores e servidoras. Tive a alegria de protagonizar o primeiro edital nacional do ProfEPT em 2016, quando ainda era presidente do CONIF, materializando o sonho de usarmos a própria rede no esforço de formação dos nossos servidores e servidoras.
A pergunta que fica é por que este programa não se ampliou nos últimos 8 anos para mais servidores e por que não foram ampliadas as áreas de pesquisa que eu já havia deixado como encomenda programadas quando saí da presidência. No período que fui reitor, valorizei e potencializei a formação de servidores e servidoras com investimento de mais de 5 milhões de reais de ressarcimento para a qualificação em nível de graduação e pós-graduação. Paralelo a isso, ainda investi em formação continuada para as equipes, com cerca de 300 vagas em parceria com a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública em Brasília. Criamos, junto com o IFAR e o IFRS, o Instituto Gaúcho de Formação para Servidores, o IGEAP. Sempre prezei pela formação dos trabalhadores, desde os cargos mais altos da gestão até os mais operacionais. Tanto foi que no período que fui reitor, tivemos jornadas de formação para os diretores internacionais, trazendo o melhor dos países que já trilharam uma caminhada semelhante à nossa. O que foi feito nesses últimos anos? Você sabe por que essas políticas não avançaram? Em 2016, tínhamos 21.443 matrículas. Em outubro do ano passado, a partir dos dados da página do IFSU levantados pelo PI, Pesquisador Institucional, tínhamos apenas 21.284 matrículas, menos do que há 8 anos atrás. Resta evidente, infelizmente, que o IFSU não avançou. E quais são os motivos? Na gestão que estive à frente do IFSU, implementamos a RSC, titularidade e rádio producentes. Criamos uma série de regulamentações, todas de forma coletiva, com a participação de todos e todas. Implantamos o SUAP. Com relação à pós-graduação, ao chegar na gestão, me deparei com apenas um programa estricto sensu. Ao sair em 2017, haviam mais 3 programas. Desde que saí para cá, não houve a criação de nenhum programa novo. E lembre-se, só fiquei 4 anos como reitor. A gestão atual está há 8 anos e ainda quer se perpetuar com a dança das cadeiras. Avalie você mesmo. A política de inclusão e acessibilidade do IFSU também foi implementada em 2016 pela Resolução 51, durante a minha gestão. Introduzimos também o vestibular em Libras e em Braille em 2014. Apoiamos os jogos do IFSU em seus diferentes níveis internos, sul-brasileiro e nacional, subsidiando a participação de todos os estudantes e professores escolhidos. Entre 2013 e 2016, mais de 2.000 estudantes participaram dos jogos com subsídio para deslocamento e estadia nas diferentes cidades do Brasil onde ocorreram os jogos. Apoiamos todas as iniciativas dos campos de IFSU em relação às mostras e eventos científicos. Criamos a Liga de Robótica Educacional em 2017. O que houve com essas iniciativas, te pergunto? Continuaram? Com relação aos servidores técnico-administrativos, defendemos na justiça a manutenção das 30 horas, que foi gravemente ameaçada. Fomos um dos únicos institutos na época, inclusive inspiradores, que mantiveram as 30 horas diante de ataques judiciais para a sua extinção. Muitas pessoas podem pensar que todas essas conquistas se devem pelo nosso alinhamento com o governo federal, na época, que havia abundância de recursos. O que muitos não sabem ou esquecem é que fui duramente perseguido e atacado, tanto em caráter profissional como pessoal, de todos os lados, internamente e externamente. Porque em 2016, quando a presidenta Dilma sofreu o golpe, eu era o presidente do CONIF, e esse foi um dos grandes motivos que me levaram a decidir, naquela época, a abandonar a carreira de gestão pública. Mesmo com a aspereza do ambiente político em Brasília, com o novo governo, nunca deixamos de lutar por recursos, consegui-los e investir no IFSU. E aqui eu lembro que ainda ostento o título de ter sido o único presidente do CONIF do nosso estado, mesmo tendo ficado na gestão apenas um mandato, 4 anos, contra os 2 mandatos, 8 anos, que parece que é a regra aqui no nosso instituto. Considero que o grande legado daquele momento foi unir a força de todos e todas e dar sentido e importância ao trabalho de cada um na construção desse patrimônio que é o Instituto Federal Sul-Grandense. Acima de qualquer governo, que se faz essencial para a construção de um país plural, justo, diverso, democrático, de todos e todas e para todos e todas. Mas eu não fui o único responsável por tudo isso. Eu divido com meus colegas de gestão, demais servidores, servidoras e estudantes as conquistas daquele momento que estive à frente dessa instituição. Aquele foi um momento coletivo e aqui vai meu sincero agradecimento a todos e todas. Não fomos os melhores,
Não é sobre fazer melhor, mas é sobre a responsabilidade de fazer. Não ficar se desviando por vias paralelas desconexas da realidade. Cortinas de fumaça porque é importante. Mas fizemos. Julguem-nos pelo que fizemos e não pelo que deixamos de fazer ou que intencionamos fazer. Democracia é alternância de poder. Esta é a máxima que acredita em nome das instituições. Não somos os cargos, e sim passamos por eles. Eu fiquei afastado da reitoria até agora porque acreditava que as gestões vindouras precisavam ter espaço para nos mostrarem o seu melhor. E acreditei que já tinha cumprido o meu papel. Mas infelizmente me senti obrigado a voltar, porque não consigo ficar em casa e olhar todo esse projeto soberano de nação definhar. Dentre as propostas apresentadas para a reitoria, não vejo uma viável para a instituição. Voltar novamente a cumprir com a maestria seu papel. E por isso que eu estou nesse grupo do professor Carlos e da professora Lia. Peço em nome dos anos de dedicação a essa instituição, que começou lá em 1984 como aluno, que avalie a minha fala. Todos os dados que apresentei podem ser confirmados nos relatórios de gestão que estão publicados na página do IFSU. E os relatórios do pesquisador institucional, inclusive da minha época. Avaliem as pesquisas, as equipes dos candidatos com relação ao potencial de cada um e cada uma. Principalmente ao que já entregaram para a instituição com o seu trabalho. Sejam críticos ao avaliar as propostas de cada candidatura. Dia 23 de abril, próxima quarta-feira, pelo SWAP, vamos juntos reconectar para novamente pertencermos. Muito obrigado.